Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para analisar mais uma música e hoje a música analisada é Watermelon Sugar High, do Harry Styles, e ela é uma letra que na verdade não é para menores de 18 anos. Então ela é uma letra inapropriada, muita gente não sabe, mas ela fala de sexo e de outras coisas para adultos. Então se você é adolescente, não assista esse vídeo ou não assista esse vídeo com crianças na sala. Sei que não é nada demais. Eu não vou ficar falando palavras tão específicas assim, mas claro, como sempre, a gente vai fazer aqui a análise e eu vou colocar, eu não vou nem falar do que se trata exatamente, mas a gente vai ler a letra, vai entender o contexto. Eu vou até mostrar o clipe aqui para não dizer que é coisa da minha cabeça, beleza? Vamos lá. Sempre vamos começar lendo, né, a letra de Watermelon Sugar. Então, tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Ah, it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Então vamos lá. Dar uma analisada aqui. Então, tastes like strawberries. Então aqui vou falar, a música é legal para falar de verbos que chamamos de bitransitivos. O que são verbos bitransitivos? Olha, são verbos que funcionam dos dois lados. Eles podem ou não ter objetos e aí eles podem mudar ou não de sentido, tá? Vou dar um exemplo. Vou começar com alguns exemplos que são comuns em português e que funcionam tanto em português quanto em inglês, mas aí a gente vai derivar disso daí alguns verbos que só funcionam em inglês, essa lógica. Tá? Então, para a gente ter uma noção, eu gosto sempre de comparar com o verbo to smell. Eu não sei se tem esse verbo aqui, acho que não tem esse verbo aqui na letra, mas o verbo to smell é um exemplo bem legal uh, de verbos que a gente usa nas duas direções. Tá? E o que isso quer dizer? Aliás, nas duas direções, tanto em português quanto em inglês. Então, o verbo to smell, que é o verbo cheirar, ele funciona da seguinte maneira. Eu posso dizer, the cake smells good. Então, eu vou colocar aqui. The cake smells good. Ou, I smell the cake. São duas frases diferentes. Estou usando o mesmo verbo. Né? Só que veja só, quero que vocês notem que a diferença fazendo, estou tratando as duas coisas de uma maneira diferente. Por quê? Uma coisa eu estou falando que o bolo tem um bom cheiro. E no segundo eu estou falando que eu estou sentindo o cheiro. Esse verbo é legal porque ele tem essa dinâmica tanto em português quanto em inglês. Então a gente usa o verbo cheirar tanto em português quanto em inglês como sentir o cheiro ou ter o cheiro. Ok?
está acompanhando o raciocínio. Então veja só, o bolo cheira bem. Olha, ou seja, o bolo tem um bom cheiro. Eu cheiro o bolo, quer dizer, eu sinto o cheiro do bolo. Beleza. Quando a gente fala do verbo to smell, isso fica muito claro, é muito fácil da gente entender. Só que em inglês, a gente tem outros verbos que vão funcionar exatamente da mesma maneira e são bem estranhos para a gente. Né? A gente fala, nossa, não faz sentido. Por exemplo, o verbo to look. Por que o verbo to look ele pode significar tanto olhar quanto parecer? Por incrível que pareça, é o mesmo raciocínio do verbo to smell. Porque o verbo to look é olhar, de certa maneira é sentir a aparência de alguma coisa, ao mesmo tempo que significa também ter a aparência. Por isso que é parecer. Tipo, you look sad today, né? Você parece triste hoje. Ou seja, o verbo to look, ele também serve dos dois lados em inglês. Olha só que interessante. Só que como nós não temos isso em português, aí já fica um pouco mais estranho. Você fala, nossa, que estranho. Só que veja, é exatamente o mesmo sentido do to smell. Que você pode ter o cheiro ou você pode sentir o cheiro. Com o verbo to look, você pode sentir a aparência de alguém, né, ter a consciência da aparência de alguém, ou ter a aparência, ou percebe? Então ele serve para os dois lados. E é engraçado que isso acontece em inglês com vários outros verbos, inclusive com verbos que não são nada intuitivos, né, para a gente, como o verbo to walk. O verbo to walk pode ser você meio que ter uma caminhada, né? Ou pode ser também usado para o outro lado, como você. Vou dar um exemplo que é muito comum com walk, que é I walk the dog. Para a gente não faz o menor sentido, só que na verdade é que em inglês ele é usado nessas duas ideias, tanto com um objeto quanto sem um objeto. Então, I walk the dog significa eu levo o cachorro para passear. Não é tipo eu ando o cachorro. Claro, pode até traduzir dessa maneira, mas o que ele está dizendo é eu levo o cachorro para andar, eu faço o cachorro andar. Percebe? Então o verbo to walk também ele é andar, ou seja, caminhar, mas é também fazer andar. I walk the dog, eu levo o cachorro para andar, eu faço o cachorro andar, mais ou menos nesse sentido. Aqui na música do Harry Styles, a gente tem alguns verbos que funcionam da mesma forma, principalmente o verbo to taste. Então vou colocar aqui também o verbo to taste nesta lista. O que é o verbo to taste? Aí é um verbo que não dá muito para traduzir em português, mas de novo, a gente consegue fazer pelo menos essa referência, que é to taste significa tanto sentir o gosto quanto ter o gosto. Então ele é muito próximo do verbo to smell. Só que, de novo, o verbo to smell é fácil de entender porque em português ele apresenta a mesma dinâmica. O verbo to taste não apresenta a mesma dinâmica. Né? Então isso é bem interessante. Então o verbo to taste significa tanto, muitas pessoas traduzem como provar, né? Sentir o gosto, e é correto, mas ele serve tanto para sentir o gosto quanto para ter um gosto. Então aqui ele está falando que algo tem o gosto de morangos. Então eu posso dizer, veja só, eu posso dizer I taste strawberries. Estou falando, eu provo morangos. Ou seja, eu sinto o gosto dos morangos. Né? Sinto o gosto dos morangos de maneira geral. Mas aqui ele está falando it tastes like strawberries. Ele está falando que algo tem um gosto. Então a gente pode usar o verbo to taste tanto quanto sentir o gosto, quanto como ter o gosto. Que é o importante aqui. Então, continuando.
Tastes like strawberries. Aqui é uma informalidade bastante comum. Não colocar o pronome, mas repito, isso é bastante informal e fica subentendido. Tastes like strawberries. Então é como se fosse it tastes like strawberries, ou seja, tem o gosto de morangos. Tá? On a summer evening, numa tarde, num anoitecer de verão. Né? Evening geralmente é o começo da noite, né? And it sounds just like a song. De novo, outro verbo que vai aí contra com a explicação que a gente está dando. It sounds just like a song. O verbo to look, ele é o verbo parecer, no sentido de ter uma aparência visual, física. O verbo to sound é soar, ou seja, também significa meio que parecer, mas no sentido de audição. Claro, então, é, tem o gosto de morango e tem som de música. Né? And it sounds, né? E tem som, o verbo to sound a gente pode imaginar como soar ou ter o som. Né? Então, and it sounds just like a song. E soa exatamente como uma música. Esse just aqui seria tipo simplesmente exatamente neste caso, né? Então, tem gosto de morangos e soa exatamente como uma música. I want more berries. Eu quero mais frutas, vamos dizer assim. São berries. Berries de maneira é um termo geral para basicamente essas frutas silvestres, ou seja, a gente tem um monte de berry em inglês, né? Que é strawberry, blueberry, uh, blackberries, né? São todas essas frutinhas, morango, amora, enfim, mirtilo e assim por diante. São essas frutas silvestres, frutas vermelhas, geralmente, não sempre, mas geralmente essas frutas vermelhas. Então são frutas, mas são essas frutas um pouco mais específicas, silvestres, tá? São as berries. And that summer feeling, e esse sentimento de verão. Esse feeling tá aqui, não tem o G, mas dá na mesma, tá, gente? Isso é normal de se abreviar, cortar esse G e colocar o apóstrofo no lugar. It's so wonderful and warm. É tão maravilhoso e quente. O morno, né? Warm não é quente, quentão. É um quente morno, é algo a temperatura confortável, né? Breathe me in, breathe me out. Me inspire e me expire. I don't know if I could ever go without. Eu não sei se eu poderia ficar sem algo nessa linha. I'm just thinking out loud. Só tô pensando alto. Aí depois, I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. O que é watermelon? Watermelon é a melancia. Sugar é o açúcar. E high significa, ao pé da letra, alto. Mas ela é uma expressão muito comum para ficar loucão. Né? Você ficar tipo, doidão de alguma coisa. Falar, I'm high. Eu tô alto de alguma coisa. Então ele tá falando, tipo, da brisa do açúcar da melancia. Mais ou menos essa ideia. Da viagem do açúcar da melancia. É o que ele está falando. Mas o que é essa melancia? Aí eu não vou falar com as minhas palavras. Eu quero que vocês vejam aqui o clipe para não dizer que é conspiração da minha cabeça. Se bem que ele mesmo admitiu que essa música não é para maiores de idade. Então, desde o começo aqui do clipe, this video is dedicated to touching. A primeira mensagem aqui já né? Então, é escrito aqui, este vídeo é dedicado ao tocar. Entenda como quiser. Vou colocar aqui algumas partes que demonstram mais ou menos. Eu não vou colocar o som porque senão eu vou cortar vai cortar o vídeo. Ele tá aqui, Watermelon.
praia, boa, brisa de verão. Acho que aqui já diz tudo, né? Olha só essas cenas aqui. Meu Deus do céu, tira as crianças da sala. Então vocês podem imaginar o que, que é Watermelon. Só que essa cena aqui eu acho que já está tudo explicado. E aqui, eu avisei, hein? Vamos ver. Oh, meu Deus do céu, olha aqui. Então, essa cena aqui tá mostrando pra você o que, que é Watermelon. Eu não tô falando nada, tá aqui no clipe. Vocês olham lá. Qualquer coisa vocês reclamam com o Harry Styles. E, enfim, ele mesmo admitiu que se trata disso mesmo. Não é a nossa mente que está poluída, não. Ele doa e tal. Enfim, esse é o Coronel. Ele tá falando essas coisas aí. Falando a verdade. Enfim, voltando aqui à interpretação da música. Ele não consegue viver sem esse Watermelon Sugar High nessa a viagem do açúcar de melancia, né? Aí de novo, Strawberries on a Summer Evening, morangos, uma, um anoitecer, um fim de tarde, um anoitecer de um verão, né? Do verão. Baby, you're the end of June. Querida, você é o fim de junho. O que isso tem a ver? Pô, o que isso tem a ver? Fim de junho. Tem a ver somente com as estações. Lembrando que o hemisfério norte tem as estações invertidas, né? Então, por exemplo, enquanto a gente está aqui no verão, eles estão no inverno. E quando eles estão no inverno, aqui é verão e vice-versa. Entenderam a pegada, né? E, por exemplo, quando a gente está falando do final de junho, aqui imagino que seja. Imagino não, né? É inverno e lá é justamente o verão. Então, de novo, é outra referência ao verão, tá? Igual aqui, por exemplo, dezembro, final de dezembro, começa o que? O verão. E lá começa o inverno. Então, o contrário, a mesma coisa. Junho está falando aqui do começo do verão. I want your belly. Eu quero sua barriga. And that summer feeling. E aquele sentimento do verão. Getting washed away in you. Sendo lavado em você. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Breathe me in, breathe me out, me inspire, me expire. I don't know if I could ever go without. Eu não sei se eu poderia viver sem, continuar sem. Watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Bom, e é basicamente isso, né? O restante é bastante repetido. Lembrando aqui, então, principalmente desses verbos bitransitivos. Bitransitivos, eles podem trabalhar tanto num sentido quanto no outro. Então, só para revisar. Às vezes eu pego o smell, que é o verbo cheirar, eu posso usar tanto para algo que tem o cheiro, quanto para algo que sente o cheiro. Né? Você pode tanto sentir o cheiro, quanto ter o cheiro. Então, em inglês é muito comum que outros verbos tenham o mesmo comportamento. Look, to walk, to taste e vários outros aí. Então, por isso que às vezes parece estranho como o verbo to look. Como é que o verbo to look pode ser olhar e parecer? É por conta disso, ele tem esse sentido, é como se fosse vários verbos de percepção, eles têm esse duplo, caminho duplo em inglês. Ok? Bom, dúvidas, perguntas, aforismos que gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários. Deixa sua curtida também, sua opinião, sua sugestão e assim por diante. Não se esqueça de deixar, né, sua curtida e se inscrever aqui no canal para assistir a mais análises de diferentes músicas. É isso aí, até a próxima. Valeu!